A atividade notarial registral, né, ela é uma atividade que... Atividade notarial, principalmente, né? Ela existe desde que o mundo é civilizado. Então, começa por aí. E a regulamentação dela veio agora em 88. Qual que é o nosso problema? O nosso problema do Brasil como um todo é a questão da linguagem. É a questão de interpretação. Por quê? Porque o sistema jurídico ele é um só. E essa questão de analisar o sistema como um todo e compatibilizar as normas especiais, normas gerais, normas mais antigas, normas mais novas, e verificar o que está vigente ou o que não está vigente, isso é muito complicado, né? Então, eu preparei um slide para os senhores, alguns slides para os senhores entenderem que a atividade notarial, os senhores vão ver aí no slide, busca o quê? A justiça, que é o direito material. Então, qual que é o caminho do direito material do cidadão? O cidadão ele busca o direito material dele, que está tutelado na legislação, no Código Civil ou qualquer outro ordenamento jurídico. Ele busca dois caminhos. Ou o caminho extrajudicial ou o caminho judicial. Ok? Isso é fundamental vocês entenderem, que a busca da justiça tem dois caminhos a seguir. Um, judicial. E o ofício judicial, que é o juiz-estado, que tem competência para tanto, para decidir a lide, né? Ele que representa o Estado neste momento. Ou seja, na solução da lide, é ele que representa. Agora, na atividade extrajudicial, quem é que representa o Estado? E aí o Estado, né, ele precisa nomear alguém para representá-lo. Quem que ele nomeia? Ele nomeia o nosso querido tabelião de notas ou o registrador público. Registrador de imóveis, registrador civil. Para quê? Para que ele dê a chancela do Estado naquela situação, naquele assento registral, naquele ato jurídico ou negócio jurídico que vem até ele. Então, veja só. Qual que é a grande diferença entre o ofício judicial e o ofício extrajudicial? O ofício judicial, cuja competência é do juiz-estado, a nossa finalidade, o que que é? É operacionalizar lide. Então, você ingressa com uma ação judicial para quê? Para você chegar ao direito material, ou seja, ao seu direito. Então, eu e o doutor Rafael Acácio celebramos um contrato de locação. E, evidentemente, o contrato de locação mal redigido vai cair aonde para a solução? Vai cair no judiciário. Agora, se nós celebrarmos um contrato de locação bem redigido, dificilmente isso vai para o judicial. Então, você busca o judicial para quê? Para você chegar ao seu direito material, para você chegar à sua tutela. E no ofício extrajudicial? E aí vocês percebem que eu fiz uma setinha do judicial para o extrajudicial. O que significa isso? Significa que a tendência moderna do Estado brasileiro é desjudicializar. Então, essa desjudicialização vai para quem? Para quem detém fé pública. E quem detém fé pública no Estado brasileiro? Ou é o próprio Estado, ou alguém que o Estado delega essa fé. E para quem que ele delega? O artigo 236 da Constituição Federal, ele elege, ele indica quem é. São os notários e registradores. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Isso é fundamental entender, ok? E aí, o que acontece? Trabalhando com o Código de Defesa do Consumidor, quando você trata do CDC, você percebe o seguinte, que lá no artigo 1º do CDC, tem um mandamento. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social. Significa que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma principiológica. Significa
que dentro do sistema jurídico, você vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor todas as vezes que for necessário. Inclusive quando uma das partes for serviço público. Isso está expresso lá no artigo 22. Então, isso também, essa análise que é feita do Código de Defesa do Consumidor é importante. Porque, atualmente, muitos juízes de direito, na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como ele não consegue entender a sistemática, ele não aplica, ele aplica a regra do direito civil. Por exemplo, qual que é a diferença da desconsideração da personalidade jurídica do artigo 50 do Código Civil e do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor? É uma pergunta que você quer matar o sujeito para perguntar um negócio desse. Porque no 50 do Código Civil, você vai precisar do quê? Você vai precisar de culpa, você vai precisar analisar se houve nexo de causalidade, você vai precisar analisar se o sujeito fez aquilo com o intuito de prejudicar. Pronto, você travou o processo. O processo vai demorar 10 anos agora para julgamento, porque as partes vão recorrer, não sei o quê. E no artigo 28 do CDC, não. No artigo 28 do CDC, como a sistemática do Código de Defesa do Consumidor é uma sistemática de responsabilidade objetiva do fornecedor, qual que é a análise que o operador do direito tem que fazer? Nexo causal mais dano. Ou seja, se você, fornecedor, causou um dano ao consumidor e tem nexo de causalidade nesse fornecimento de produto ou serviço, você pode, evidentemente, o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica e entrar na responsabilidade dos sócios da pessoa jurídica. Olha como é diferente. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele é principiológico. Então, na situação que você tem que enquadrar, houve relação de consumo? Houve. A pergunta é, hoje, o que não é relação de consumo? Praticamente tudo que nós fazemos no dia a dia é relação de consumo. Você está numa estrada, na Ecovias, por exemplo, tem um buraco na Ecovias, você capota o carro, destrói o carro, nexo de causalidade. A Ecovias tem que indenizar. O problema qual que é? Teoria e prática. Na aplicação prática, o juiz Estado, ele tem uma grande dificuldade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E isso não é só o juiz de primeira instância, hein? O juiz de segunda instância também tem essa dificuldade. Né? Isso é um problema muito sério no Brasil. E outra situação bastante séria no Brasil é a falta de ação coletiva. Então, quando você faz a análise sistemática do Código de Defesa do Consumidor, você vai perceber o seguinte, que uma empresa causa um dano. A mesma empresa do setor também causa um dano. Aí as outras empresas também causam danos na sociedade de massa. E o que acontece? O judiciário, ele responsabiliza individualmente. Então, o professor Risato Nunes, lá no livro dele, nos livros que ele tem, que ele lançou sobre o Código de Defesa do Consumidor, ele trata desse assunto. E é uma grande verdade. Diferentemente da atividade notarial e registros públicos. Porque na atividade notarial e registros públicos, saiu uma determinação do CNJ, todos os cartórios do Brasil têm que atendê-la. Sob pena de responsabilidade administrativa. A responsabilidade administrativa para o delegatário da serventia notarial ou de registro público é fatal. Por que é fatal? Porque ele pode perder a delegação. Então, esses parâmetros iniciais são fundamentais para que vocês entendam que a atividade notarial e registral na busca do direito material, ela é muito mais eficaz do que o Poder Judiciário. Por isso que tem uma tendência à desjudicialização. Tudo bem? Maravilha. Vamos lá para o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 2º. Conceito de consumidor. Quando tratamos de consumidor, a pergunta que se faz é, quem é consumidor? O artigo 2º da lei
do Código de Defesa do Consumidor, ele fala quem é consumidor. Só que ele fala que o consumidor é aquele destinatário final. E aí você tem que abrir 3 teorias. A teoria finalista, maximalista e a teoria finalista aprofundada. Significa, na teoria finalista, quem é o consumidor? O consumidor é a pessoa não profissional. Na teoria maximalista, você abrange, você amplia esse conceito para abranger mais pessoas. Ok? Só que na teoria maximalista, o que você precisa? Você precisa da vulnerabilidade. E na teoria finalista aprofundada, que é a teoria que o STJ adota. Nessa questão da teoria finalista aprofundada, você não precisa saber se é pessoa não profissional, se é pessoa profissional, se o sujeito ele é vulnerável. Não. A questão é, na teoria finalista aprofundada, na relação houve vulnerabilidade informacional, técnica, econômica, jurídica, houve. Não importa quem é. Então você vai ampliar o conceito, só que você vai ter que determinar o quê? O critério de análise do consumidor é se o sujeito ele é vulnerável. Vulnerabilidade informacional, por exemplo, hoje eu tive uma situação bastante clara sobre esse assunto. Eu fui fazer a revisão mandei fazer a revisão do meu carro, aí o sujeito da concessionária, ele fez uma lista de peças para revisão de 30 mil quilômetros. R$ 2.200. Aí eu perguntei para ele assim, o que é obrigatório para a revisão de 30 mil? Conforme consta no manual. Aí ele colocou tudo, menos lá o balanceamento e ar-condicionado. Aí eu falei assim, você pode detalhar para mim? Ah, eu posso detalhar para você. Começa a detalhar então. Caiu para R$ 900. Veja só, vulnerabilidade informacional. Você paga, por quê? Porque você não sabe. Porque se você soubesse, você pagaria? Lógico que não. Você até pode pagar, mas aí é uma escolha sua. Tudo bem? Entenderam essa questão? Porque isso é fundamental para a gente poder entender, né, a relação que tem o Código de Defesa do Consumidor com a atividade notarial. Maravilha. Conceito de fornecedor. Conceito de fornecedor é algo que está lá no artigo 3º. Não adianta. Você tem atividade regular? Tem. Você é fornecedor de serviço ou de produto. Essa é bem assim, bem resumido, né? Ou seja, você trabalha com aquilo 1, 2 vezes, com o intuito de lucro, de forma organizada ou não? Sim, você está enquadrado como fornecedor. Agora, serviço. O que é o serviço? O serviço é toda atividade que você presta para alguém que não tem conhecimento sobre aquele assunto. Significa, ou se eu presto uma informação para alguém, uma consultoria, em tese, o que eu sou? Sou fornecedor e estou prestando um serviço, porque ele não conhece. Porque se ele conhecesse, ele faria. E veja só, você sabendo quem é o consumidor, sabendo quem é o fornecedor, e esses dois tendo um nexo de causalidade, um contrato, seja ele verbal, escrito, não importa, você tem a relação de consumo. Porque a relação de consumo, o que é? É a presença do consumidor e o fornecedor. Ponto final. Tudo bem? Maravilha. Segue o slide para mim, querido, por favor. Quais são os princípios do CDC? Que eu vou enquadrar eles na atividade notarial. Princípio da transparência. Significa que eu, como fornecedor, eu preciso prestar de forma clara qual é a minha atividade. Para quê? Para que o consumidor tenha o poder de escolher. Segundo princípio, o dever de informar. O dever de informar do fornecedor é aquele que o sujeito
ele capta a vontade do outro para quê? Para que haja consentimento. E o que é o consentimento? O consentimento, você faz análise de três capacidades que estão lá no artigo 104, inciso 1 do Código Civil, que é o agente capaz. Ou seja, para a validade dos negócios jurídicos, você precisa do quê? Do agente capaz. Você precisa analisar a capacidade genérica, se o sujeito está vivo ou não. Capacidade específica é aquela situação de proteção em que o 1647 ele legitima o cônjuge a autorizar o negócio do marido em bens particulares. 3. Capacidade de exercício. Significa a pessoa tem capacidade, ela está em plena consciência, em plena ação das faculdades mentais, ela pode interagir com os demais. Ou seja, o contraponto é a teoria da incapacidade. Artigo 3º e 4º do Código Civil. Absolutamente incapaz e relativamente incapaz. Aí vem um detalhe importante no dever de informar. Se você demonstra para o sujeito todas as informações necessárias pelo princípio da transparência, se esse sujeito ele aceitar, você cumpriu o dever de informação. Ou seja, no dever de informação, você precisa explicar para o sujeito quais são os efeitos jurídicos da escolha. Exemplo. Dr. Rafael vai contratar comigo a compra e venda de um imóvel. O que eu preciso falar para ele? Eu preciso falar para ele que se ele comprar esse imóvel, ele é obrigado a pagar tributo, ele é obrigado a pagar condomínio, ele é obrigado a respeitar as regras de condomínio, ele tem que fazer a transferência do imóvel no registro imobiliário. Aí vem a pergunta, eu informo isso? Não informo. Então, no momento que o sujeito, na hora lá de lavrar a escritura, não é informado das suas obrigações e os efeitos dessas obrigações, eu já estou com uma escritura de compra e venda, por exemplo, viciada. Esse é o detalhe. Por quê? Hoje em dia, você percebe o seguinte, que as pessoas vão fazer negócio imobiliário, que é bem mais comum do nosso dia a dia, e elas não são informadas dos efeitos. Não sendo informada do efeito, o que acontece? Ela não faz. Não fazendo, ela acarreta dano para outras pessoas. Então, por exemplo, as construtoras, elas vendem imóveis para as pessoas. As pessoas não fazem escritura pública. Ótimo. Deixam de pagar o IPTU. Quem que responde pelo IPTU? A construtora. Por quê? Porque a alteração cadastral do IPTU só é feito depois do registro. Mas ninguém faz. Aí você levanta lá o nome da pessoa jurídica, tem lá 50 páginas de executivo fiscal. E aí? Quem é que responde por esse dano? Entenderam? Maravilha. Princípio do equilíbrio e boa-fé. O que é boa-fé? O princípio do equilíbrio é tranquilo, ou seja, as regras jurídicas, tanto para um quanto para o outro, têm que estar equilibradas. Se eu aplico multa de 10% para o Dr. Rafael, na minha inadimplência, 10% também. Exemplo. Dr. Rafael é obrigado a mandar a escritura dele de compra e venda para registro. Em 30 dias, sob pena de multa diária de R$10.000. Ok? Maravilha. Artigo 389 do Código Civil. Ou seja, no inadimplemento da obrigação dele, ele tem que me pagar. Da mesma forma, qualquer obrigação minha tem que ter o mesmo parâmetro. Você pega um contrato de construtora, só tem multa para quem? Para o adquirente. E para o construtor? Nada. Então você já vê uma questão de desequilíbrio. E esse desequilíbrio já não corresponde com boa-fé. Por quê? Boa-fé é conduta escorreita. Significa que o sujeito ele tem que agir de forma proba. A gente vai ver isso aqui no artigo 422 do Código Civil. Então, quando você pega o Código Civil e analisa o artigo 422, você vai verificar o seguinte,
que tanto na execução quanto na conclusão do contrato, os contratantes são obrigados a cumprir a probidade e boa-fé. Qual que é a diferença da probidade e boa-fé? Probidade é um elemento interno, significa que eu sou honesto. Só que eu não posso ser honesto para mim, eu tenho que ser honesto para os outros. É o que a mamãe falava, filho, não anda com esses amigos aí, que anda com esses amigos que vão pensar algo de você. E é verdade, entendeu? Por isso que eu ando só com gente boa. Só com gente que é presidente e tal. Para ninguém falar assim, esse cara aí é... Mas tudo bem. Vulnerabilidade, mais uma vez, vulnerabilidade é questão técnica, informacional, econômica ou jurídica. Significa, Dr. Rafael, um bilhardário, dono de empresa, vai contratar com o João da Silva lá, pedreiro. Tem uma diferença absurda entre os dois. Principalmente de informação, de cultura, a questão econômica. E tem aquela questão, quando a gente fala da questão econômica, é que às vezes a pessoa precisa contratar. Ela precisa adquirir o produto. Ela não tem opção. Nesse sentido de vulnerabilidade econômica, você faz um paralelo com o estado de perigo. Ou seja, se o cara não contratar, entendeu? O cara pode morrer. É aquela questão, por exemplo, não tem mais água no mundo. Ou seja, uma seca agora. A água que era um copo de R$1 passou a ser R$1.000. É uma questão de oferta e procura. Entendeu? Mas, sério, é razoável um copo de água ser R$1.000? Aí você tem que fazer essa análise. Se é estado de perigo e a pessoa se aproveita daquela situação, aí você poderia verificar essa questão de vulnerabilidade também. Hipossuficiência. A hipossuficiência é o mais fraco da relação, sempre. E a questão do princípio do protecionismo significa que o Estado tem que proteger o sujeito. Ele faz isso? Não faz. Então, as regras do CDC são incidentes? Essa é a pergunta que eu acho que todo operador do direito tem que fazer. O CDC incide na prática? Não. Agora, quando a gente for tratar da atividade notarial, vocês vão perceber que incide. Por que incide? Troca para mim o slide, por favor. Aqui está o artigo 236. O artigo 236 ele trata do seguinte, que o Estado ele delega para um particular a fé pública. Lá no parágrafo 1º, ela trata que a Lei 8935 de 94 vai estruturar a atividade notarial registral. No parágrafo 2º, vai tratar que o valor que os cartórios cobram tem natureza de emolumento, que tem natureza de tributo, espécie, taxa especial. Significa que o sujeito ele tem que cobrar exatamente o que está na lei. Ele não pode fugir. Exceto os tabeliães de notas, que eles podem cobrar diligência. Então eu peço para o escrevente fazer uma diligência para mim, ele vai cobrar o ato R$200, só que ele pode cobrar diligência para ir até o local que eu queira. Isso é básico. Ou seja, ninguém vai trabalhar de graça, né? Você sai do escritório, o advogado sai do escritório para fazer uma reunião. Você pode cobrar, pelo amor de Deus. A minha reunião é caríssima. Tanto que ninguém me chama para nada. Né? Eu fico o dia inteiro lá no escritório. Porque ninguém chama para nada. Fala assim, você está louco? Para sair do escritório você vai cobrar uma paulada dessa? Então a gente prefere, né, fazer de uma outra forma. Videoconferência, sei lá. Eu falei, aí eu falo, querido, o tempo é caro. E para especialista é mais caro ainda. Entenderam? Então quem está na área, quem é acadêmico de direito, tem que perceber isso. Não adianta ser generalista para tudo. Não vai dar certo. Eu faço trabalhista, civil, penal, não vai dar certo. Se você se especializar numa área, a chance de dar certo é melhor. Né? O que o Código, a Lei 89, o artigo, desculpa, a Constituição Federal, eu estou no estado da Constituição. A Constituição Federal, ela manda que esse particular titular do cartório, ele vai exercer a atividade se ele passar em concurso.
É um concurso difícil? Não, não é um concurso difícil. Magistratura é mais difícil. Mas esse concurso, ele prevê o quê? Ele prevê que o sujeito que vai operacionalizar o consenso das pessoas é um sujeito que tem bagagem teórica do sistema jurídico. Exemplo, é muito comum vocês analisarem dentro de um cartório separação e divórcio. Hoje, a 11441 de 2007, a lei federal, ela autorizou os cartórios a lavrarem separações e divórcio. Maravilha. O sujeito vai separar da mulher. Só que na escritura eles querem que conste o seguinte: querem que conste a renúncia aos alimentos. A pergunta que se faz é: pode? Aí você vai olhar lá no artigo 1707 e vai ver o seguinte, que no 1707 é vedada a renúncia. A pergunta que se faz é: lavra ou não lavra? Olha a situação do tabelião. Porque o tabelião, ele pode se negar a lavrar. Em quais hipóteses? Se houver fraude à lei, prejuízo às partes ou fraude na manifestação de vontade. Ou seja, vício na manifestação de vontade. É fraude à lei? De cara é fraude. Só que aí o tabelião ele tem que conhecer o quê? A jurisprudência do STJ, que concluiu que cônjuge não é parente. E a vedação do 1707 é só para parente. Então é possível que você coloque na escritura a renúncia aos alimentos. Porém, qual é o dever do tabelião? De informar essa situação. Ou seja, as duas partes têm capacidade econômica para se manter? Tem. As duas partes foram informadas que o 1707 veda a renúncia, só que essa vedação é apenas para parente? Ele informa? Se ele não informar, o que pode acontecer no futuro? Um dos cônjuges precisa de alimentos, só que ele olha na escritura e fala o seguinte: nossa, eu renunciei. Aí vai num advogado, o advogado pega a literalidade da lei, falou: não, essa renúncia, essa cláusula na escritura é nula. Ingressa com uma ação judicial de alimentos. Olha a confusão que vai dar. Mas a função do nosso querido tabelião, o que é? Prevenir litígio. Ele preveniu o litígio? Não. Ele fomentou um litígio no momento em que ele não informou. Entenderam? Isso é fundamental. Maravilha. Troca o slide para mim, Danilão, por favor. Princípios da atividade notarial registral. São 4, fáceis. Princípio da publicidade. É o princípio da transparência do CDC. Ou seja, tudo que a atividade notarial registral fizer, ela tem que ser acessível a todos. Só que essa acessibilidade, ela não é ampla. No registro de imóveis, sim, porque você vai lá para consultar. Só que na atividade notarial, quem é que conhece o ato que está sendo praticado? Somente as partes. Só que essa transparência, veja só, essa publicidade que você vai dar é de informação, para que a pessoa possa fazer o quê? Possa manifestar a sua vontade livre de vícios. Segundo princípio, o princípio da segurança. O que significa segurança? Segurança significa segurança técnica. Quem está fazendo aquele ato é um profissional do direito. Quantos formados em direito tem cartório? Vou dar um exemplo para os senhores ficarem felizes. É uma devolução do registro de imóveis, um registro bom de São Paulo, em que o oficial do registro é doutor em direito pela Unesp. Cumpre ressaltar, mandando a parte,
Cumpra o que determina o artigo 47 e 48 da Lei 8.212, sendo vendedor ou trabalhador autônomo, a declaração deve constar no título. Significa, quando o Dr. Rafael quis vender o imóvel para mim, ou eu para ele, eu como pessoa física, é uma prática isso em cartório, hein? Eu como pessoa física, eu tenho que declarar que eu não sou produtor rural, não sou empregador, eu não tenho vínculo com a Previdência Social. A pergunta que se faz é, onde está esta obrigatoriedade? O registro de imóveis citou a Lei 8.212/91. Para um leigo, nossa, está na lei, e agora o que eu faço? A pergunta que eu faço para os senhores é o seguinte, alguém já leu 8.212/91? A lei é imensa. Só que, na minha insanidade, né, porque eu fico louco com o registro de imóveis, eu li a lei inteira. Sabe onde está escrito que precisa fazer declaração? No espaço sideral. Porque nessa lei não. Como é que o cara me fundamenta numa lei em que não tem obrigatoriedade? Me pergunta. Aí, veja só. Aí você tem que chamar a pessoa que vendeu, que não mora em São Paulo, mora em outro lugar. Aí você manda um e-mail de um requerimento para ela. Olha, querido, assina, reconhece firme e me devolve. Quanto tempo pode demorar isso aí? Maravilha, a pessoa morreu. Foi no cartório, atravessou a rua, morreu. E agora? Como é que fica o comprador? Registra ou não registra? Quem é que vai fazer essa declaração agora pelo morto? Os herdeiros? O espólio? Mas o espólio, quem representa o espólio é o inventariante. Mas os filhos falam assim, a gente não tem dinheiro para fazer inventário. Só que eu dependo da declaração, e agora? Eu faço essa pergunta para os senhores. E agora? O comprador fez o quê? Se fu porque tem criança no local. E agora? Eu pergunto para os senhores, e agora, presidente, e agora? E agora se mata. Porque se vocês me chamarem para ir nesse registro de imóveis daqui, é isso que eu vou fazer com o cara. Eu vou falar para ele o seguinte, querido oficial, apesar do senhor ser doutor em direito, se o senhor analisar a Lei 8.212, que o senhor nunca leu, nem seus escreventes, o senhor vai perceber o seguinte, que isso aqui que o senhor fez constitui o quê? Constrangimento ilegal. E agora a gente vai para a delegacia resolver isso aí. Isso é um exemplo básico que acontece todos os dias. Código de Defesa do Consumidor, dever de informação. Querido, esse é o problema do nosso país, hein? O cara, ele acha que trabalha numa atividade especializada, ele acha que sabe. Acreditar em algo que você nunca viu é de uma burrice do tamanho do mundo. Então, hoje eu estava estudando, eu passei o dia estudando. É minha tese de dissertação. É minha tese de mestrado. E eu fiquei o dia inteiro estudando. Falei, não é possível. Aí eu comecei a pesquisar, não achava o RESP da Nancy Andrighi. E eu comecei a pesquisar. Achei um artigo que um advogado falava desse RESP. Peguei o RESP, aí eu joguei no STJ, o RESP errado. Falei, filha da mãe, desgraçado. O cara escreveu um artigo e erra o RESP. Aí eu falei, beleza, maravilha. Maravilha. Peguei outro artigo. Aí eu achei. Aí eu fui conferir. Aí acertou. Eu falei, graças a Deus. Porque esse é o problema. Você copia e cola. E quando você copia e cola e não verifica a origem, o que você não está verificando? Você não está verificando a autenticidade. Só que aí a gente vai lá no quarto princípio da atividade notarial e lá tem um dever de todo notário e todo registrador. Qual é? A autenticidade. A eficácia também. Porque a eficácia o que é? Todo ato que o cartório pratica tem que gerar efeito jurídico. Tudo bem? Tranquilo. Agora a autenticidade é pior. Porque todo cartório ele tem que verificar a autenticidade. Ele verifica? É a prova que não verificou. Solta o slide ali.
Qual que é a diferença das autenticidades? Eu fiz uma análise ali para os senhores. Análise de forma e de conteúdo. Registro público analisa apenas forma. Ele vai na lei, verifica os requisitos legais e ele exige que esses requisitos legais estejam presentes nos títulos judiciais, escritura pública ou instrumentos particulares. A pergunta que eu faço é: o registro de imóveis cumpriu a autenticidade de forma? Não. Aí eu vou dar outro exemplo para os senhores. Isso foi de sexta-feira. Meu cliente me liga e fala o seguinte. Falou assim: nós temos um problema lá no registro de imóveis. Este processo está com outro escritório. Só que o outro escritório não consegue resolver desde maio. Você consegue resolver hoje? Na sexta-feira. Por quê? Porque, evidentemente, o meu cliente é uma empresa grande e a pessoa que está sendo prejudicada desde maio falou: se vocês não resolverem hoje eu vou ingressar com a ação contra vocês, tal. E fez um escarcéu lá. Vou na Rede Globo, vou lá no... Como chama o cara do Canal 7 lá? Russomano. Vou no Russomano. Vou fazer o escarcéu, vou no Ratinho. Vou fazer um... Só que aí, evidentemente, as advogadas me ligaram e falaram assim: você resolve hoje? Queridos, eu nem vi. Eu peguei os documentos, eu só li a nota de exigência. Apresentar mandado judicial autorizando o cancelamento da penhora objeto do R4. Ou seja, eu presumi que deram entrada numa escritura de compra e venda, e como tem uma penhora, o registrador se negou a registrar. A pergunta que eu faço é: penhora tira o bem do comércio? Não. Não. Então, correndo no meio da rua, eu li e eu falei assim: então eu vou pegar o cara aonde? Se não tira o bem do comércio, independentemente do ônus, tem que registrar. Eu cheguei no registro, falei: quero falar com o oficial. O oficial não está. Eu falei assim: como ele não está? É sexta-feira, 4 horas da tarde. Ele tem que estar aqui. Ele não é o titular? Aí eu sou substituto. Eu falei assim: eu quero falar com o oficial. Ele falou: não serve eu? Falei: não. Por quê? Falei: porque quem manda aqui é ele, não é o senhor, com todo respeito. O cara falou: não, mas eu vou te ajudar. Falei assim: vamos lá, vamos combinar. Se o senhor não me ajudar, segunda-feira às 9 horas eu vou estar aqui. E das 9 horas, se o oficial não estiver aqui, eu vou para a delegacia por constrangimento legal. Tudo bem? O cara falou: tudo. Aí eu perguntei para ele assim: a penhora tira o bem do comércio? Porque se não tira, você registra logo isso aqui. Porque você está prejudicando de forma indireta uma terceira pessoa. Significa princípio do protecionismo do CDC. Mas que raio é esse? Que o cara me qualifica e não me dá o fundamento legal. Aí ele anotou lá no título: registrar. 2 minutos de conversa. 2 minutos de conversa. O outro escritório está desde maio. Aí eu não consigo perceber. Eu acho o seguinte: que ele manda o estagiário no cartório para conversar. Aí o estagiário vai no cartório errado. Aí chega no cartório errado e fala assim: eu preciso ver isso aqui. Aí fala: não é aqui. Só que cartório é assim: não é aqui. Só que ele não fala onde é. Aí o estagiário fica andando por aí. Andando. Ele vai. Ele vai no registro de títulos documentos, no civil de pessoa jurídica. Querido, aí, estagiário é fogo. Eu fui estagiário. Eu já fui escravo. E é assim. Ninguém explica. Então, o fato do registro de imóveis não informar a base legal da devolução significa violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Transparência, informação, vulnerabilidade. Por quê? Qualquer pessoa que vá numa serventia extrajudicial, a pessoa é vulnerável. Por que é vulnerável? Porque o cara, ele é malandro.
Ele usa termo técnico. Se você não souber, o que acontece? Ele já saca você. Ah, não é isso? A gente fazia isso no cartório, eu e ele. Quando o Rafa, a gente trabalhava junto no cartório, a gente brincava, olha, viu o advogado aqui, olha, eu dei uma sacaneada nele. Brincadeira, isso eu nunca fiz. Nem eu. Nunca fiz. O que eu não gostava é o advogado chegar, metendo banca, exigindo uma coisa, sendo que ele não tinha razão. Aí eu explicava, assim, fazia gráfico, né? Falava assim, olha, querido, ó, eu acho que você não tem razão, mas tudo bem. Mas se você for por esse caminho, eu acho que vai dar certo, né? Eu sempre me dei bem com o advogado. Vamos voltar para a autenticidade. Ou seja, o que eu quis dizer aqui? Que o registrador, ele tem que verificar requisito legal, ele não verifica, ponto. Ele só pode analisar o quê? Ele só pode analisar o título. Agora, a atividade notarial é diferente. Na atividade notarial, eu preciso analisar o conteúdo. Como é que eu analiso o conteúdo na atividade notarial? Porque na atividade notarial, no artigo 215, parágrafo 1º, incisos 2 e 4, tem 2 requisitos para a validade da escritura pública. Quais são? Reconhecimento da identidade, capacidade e a manifestação clara da vontade das partes. Ok? Como é que eu analiso isso? Como é que eu analiso? Quem tem uma CNH? Tem uma CNH aí? Tem CNH? Tem CNH? Quem tem CNH vai me emprestar? Tem aí, presidente? Tá aqui a CNH vencida. Deixa eu ver se eu trouxe. Olha como é diferente a análise de conteúdo. E isso não está nas normas da Corregedoria Geral da Justiça. Como é que a gente sabe? Vamos imaginar que o presidente vai querer fazer um reconhecimento de firma no cartório. O que eu tenho que analisar no documento dele? Veja só o problema. No Brasil, não é possível analisar conteúdo de documento, exceto a CNH. Como é que eu sei que a CNH é válida ou não é válida? O que eu tenho que fazer? Que nenhum cartório faz. Eu tenho que verificar. Se eu analisar só a cédula, o papel moeda, como a doutora Ingrid falou, se eu analisar só o papel moeda que ela falou, eu estou analisando apenas a forma. Eu tenho que analisar o conteúdo do documento. A análise é intrínseca. Ou seja, eu tenho que entrar no Denatran, consulta de autenticidade, colocar o nome do Dr. Rafael Acácio, colocar o CPF dele, colocar o número do registro e colocar esse número que está aqui do lado da assinatura dele, que é o número de segurança. Eu colocando todas essas 4 informações, o que vai aparecer na tela? No Cadastro Nacional dos Habilitados. Vai aparecer lá, CNH válida. Se você errar um número, você vai verificar que dá inválida. A pergunta que eu faço, alguém analisa isso? Não. Ou seja, se eu sou um estelionatário que montei uma cédula, uma CNH, eu vou no cartório e reconheço firma. Reconhecendo firma, eu faço um negócio imobiliário, faço um negócio jurídico, vendo um carro. E aí? Como é que faz agora? Como é que eu vou parar a fraude dos estelionatários? É obrigação do tabelião. Que ele mesmo não sabe. Ele mesmo não cumpre. E isso é ruim, porque outro dia nós fomos, aqui o pessoal da comissão, nós fomos num evento aqui do Tribunal de Justiça, e perguntando para um tabelião, doutor, o tabelionato de notas analisa a forma ou o conteúdo? Ou os dois? É lógico que é os dois. Eu tenho que analisar conteúdo e forma. Ele respondeu, não, é só forma. Então, se é só forma, o senhor é um mero carimbador. Olha como o Brasil, ele anda. Por isso que eu falo o seguinte, qualquer fraude que teve em cartório, o tabelião, nesse ponto, ele tem que responder pelo dever de transparência, informação, vulnerabilidade, protecionismo. Ele tem que responder. Tudo bem? Entenderam isso? Essa análise de conteúdo é importante. Outro exemplo que eu dou de análise de conteúdo é em relação ao consentimento. Como é que uma pessoa vai manifestar vontade se ela não tem informação?
Significa que toda informação prestada ao tabelião, o tabelião tem que filtrar a informação e didaticamente te informar. Sob pena do quê? De invalidade do negócio jurídico por erro de vontade. E é exatamente isso que ele tem que tutelar. Tudo bem? Danilo? Calma, presidente. Eu fiz uma comparaçãozinha com o Código de Defesa do Consumidor e a Lei dos Notários e Registradores. O princípio do protecionismo é o princípio da segurança na atividade notarial. Ou seja, se eu preciso proteger todas as pessoas, evidentemente que os cartórios, quando atendem os usuários, eles têm que proteger também. Proteger com o quê? Com informação adequada. Ok? Princípio da transparência é o princípio da publicidade. Na relação de consumo, o fornecedor é obrigado a ser transparente, a ser informativo. Para quê? Para que o sujeito, o consumidor, tenha esse poder de escolha. Na atividade notarial registral, é a mesma situação. Por exemplo, uma certidão. A certidão que o ofício de registro civil dá. Quando o ofício de registro civil emite uma certidão de óbito, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação, que é comum. Falece o sujeito, de cujos, fulano de tal. Aí está lá, observações. Deixou herdeiros. Quem? Se ele coloca deixou herdeiros, você concorda comigo? Se tiver um filho do segundo casamento, terceiro casamento, eu que estou mais próximo do papai, os outros moram em Londres, eu faço inventário, faço partilha do papai aqui, não informo, e aí eles têm que entrar com petição de herança? Fraude. Então o registrador civil, na hora que ele emite a certidão, ele tem que ser uma pessoa bastante clara. Evidentemente, o registrador civil não pode emitir uma certidão que traga algum embaraço em relação à personalidade da pessoa. Se a pessoa é transexual, se a pessoa foi adotada, isso tem que ficar no sigilo, por conta do direito da personalidade. Princípio do dever de informação é o consentimento. Ou seja, eu só terei consentimento, que é a manifestação de vontade escorreita, presidente, se eu informar. Como é que o sujeito ele vai contratar se ele não tem informação? O exemplo que eu dei do veículo comigo. O consultor da concessionária. Eu falei, querido, eu quero só o que é obrigatório. O cara colocou um monte de coisa lá. É o dever de informação. Se eu não sou uma pessoa que analisa o manual, vejo, para eu poder fazer minha escolha, e aí? Quantas pessoas não questionam? Esse é um problema. E o princípio da vulnerabilidade e hipossuficiência, para a gente encerrar, é a questão econômica, jurídica, informacional, que é o princípio da segurança e eficácia. Por quê? Porque na atividade notarial eu tenho que preencher todos os requisitos para quê? Para que o ato que eu estou praticando seja seguro, tecnicamente, que seja seguro fisicamente, ou seja, que esse documento ele se perpetue no tempo. Isso acontece? Não acontece. Então eu trouxe 2 julgados para os senhores terem conhecimento que tratam do Código de Defesa do Consumidor. São eles, o RESP 625-144 de São Paulo. O julgamento foi no dia 14/3/2006. Esse RESP, vocês vão perceber o seguinte, que a ministra Nancy Andrighi foi voto vencido. Os ministros, eles falaram o seguinte, não aplica o CDC para atividade notarial registral. Só que o voto da Nancy Andrighi foi um voto muito bem feito. Tanto que mudou o posicionamento do STJ no RESP 1.163.000
652 de Pernambuco, julgado no dia 1º de junho de 2010, dizendo que a atividade notarial registral, sim, aplica o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque é serviço, e é serviço público, tutelado pelo artigo 22, que eu vou encerrar com ele para os senhores. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento. Qual é a natureza jurídica da atividade notarial registral? A natureza jurídica é de colaborador especial com o poder público, sob forma de delegação. Está aqui sob qualquer outra forma de empreendimento. O permissionário é, o concessionário é. Então ele se enquadra aqui, porque é uma função pública. Então o que a gente precisa analisar? Na atividade notarial, como eu tenho que analisar conteúdo, aí eu tenho vulnerabilidade informacional mesmo. Na atividade registral, é um pouco diferente, porque na atividade registral, o que eu faço? Eu cumpro a lei. Só que no momento que eu sou obrigado a prestar uma informação, se eu não for preciso, eu respondo pelo CDC na má informação. Porque, senhores, a exigência ela tem que ter amparo legal. E muitas notas devolutivas de cartório, de registro de imóveis, não tem base legal. Esse é o problema. E você vai discutir com o sujeito, ele tem a capacidade de falar, não, está na lei. Aí você pergunta assim, você leu a lei? Li. Mas você leu e compreendeu? Porque se você não leu e não compreendeu, fica difícil. Vocês entenderam? Isso não é só na atividade notarial registral. Isso é em qualquer coisa. Eu comecei a perceber isso quando eu comecei a fazer a minha dissertação de mestrado. Que eu fui pesquisar Limão de França, fui pesquisar Orlando Gomes. E por incrível que pareça, esses caras também erravam. Porque você vai fazer uma remissão do que ele comentou e ele faz a nota de rodapé. Não, ele tirou do livro tal. Aí você vai buscar a fonte. E na busca da fonte, está errado. Então, isso é importante, você saber de onde veio a informação. E a gente se depara com isso todos os dias. Queridos, desculpa me alongar, é um tema assim muito amplo, né? Eu tenho mais milhões de exemplos que a gente poderia colocar o sujeito, o titular do cartório, na cadeia, mas eu vou parar por aqui.